Olá pessoal, saudações tricolores. Triste, né? Depois de uma exibição pífia, de um primeiro tempo ridículo, como foi o caso dessa noite contra o Júnior Barranquilla, que é um time exatamente como o Olímpia, ou seja, um time fraco, só não consegue ser mais fraco do que a covardia do Fluminense. Eu estou tão chateado que hoje eu não vou nem falar dos clubes extintos do antigo Distrito Federal, do Rio de Janeiro, e eu tenho um clube legal para falar que eu recebi, inclusive, do Kleber, o Livreto. É um clube, junto com o Mangueira, que foi o pior time que já teve no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Foram precursores do Ibis, o pior time do Brasil, o pior time do mundo, como eles mesmos se denominam, e é uma coisa sensacional que o Ibis faz com ele mesmo, mas é uma propaganda. Mas vou fazer uma próxima que eu venho vestido a caráter e com a história legal deles. É uma história muito legal. Você ganhar o primeiro título que você disputa, depois perder tudo e ser expulso da liga. E ser expulso da liga, suspenso. Aí acabou. Eles foram fundados em 1908, só a partir de 1917 começaram a jogar. Acho que é 1917 ou 1914. Eles ficaram quase uma década sabática para jogar e depois, em 4 anos, desistiram. Mas eu quero falar hoje de outras coisas. Falo do Fluminense, do jogo de ontem, especificamente do jogo de ontem e do Fluminense. E quero também deixar claro que eu vou precisar fazer um vídeo sobre o orçamento do Fluminense e sobre as arbitrariedades que a gente encontra nesse orçamento, que é um monte de mentira, é um monte de se acontecer, então, se então, se então, se então, se então. Não tem nada que você segure e fique concreto, é tudo, 90% é abstrato. Pô. Então a pessoa fica torcidinha, fica, SAF, a SAF, a SAF, a SAF. Não, no Fluminense então não dá certo, nem SAF nem clube empresa. Qualquer investidor para chegar numa determinada empresa, que pode ser um clube de futebol, pode ser uma instituição, um instituto beneficente, qualquer coisa, uma outra empresa, você precisa ter transparência financeira. O Fluminense é impossível ter transparência financeira com a turma que está lá já tem mais de uma década. É impossível. Então, não é porque não quer a SAF, não, tem que esconder o que está lá, porque é um buraco sem fundo. É muita coisa que o Fluminense paga o Fluminense tem de despesas. Extra folha é maior que a folha. Eu venho falando disso, já tem desde que eu voltei do hospital em agosto do ano passado. As pessoas riem, as pessoas vêm com aquele papo ridículo, mas está no balanço. Claro que está no balanço, caramba. O balanço é sério, o balanço é auditado. Agora, o que está lançado no balanço, ele existiu, só que está lançado em rubricas erradas. Tem coisa que é dividida entre as várias rubricas, inclusive rubricas que não recebem nada daquilo ali está sendo lançado. E a verdade é uma só. Uma só. Essa eu duvido que alguém queira me discutir comigo. 100% das merdas que tem nas finanças do Fluminense são advindas do futebol. E não é só no Fluminense. Em todos os clubes do Brasil. Todos os clubes do Brasil. Então eu quero fazer um vídeo só para isso. Eu também quero aproveitar e falar uma outra coisa. Essa semana, ontem para ser mais preciso, a gente vê os comentários, os mesmos comentários de sempre. O cara bota um mapa uma pessoa, um tricolor, bota um mapa, uma planta de situação, planta baixa, planta do que for, do complexo Fluminense Futebol Clube inteiro, na Álvaro Machado, na Álvaro Chaves e na Pinheiro Machado, mostrando todo o clube. A gente podia entrar aqui, destrói essas quadras, faz aqui, faz um estádio. Não faz, eu queria dizer, vou falar pela trilionésima vez. Se topassem derrubar o Fluminense inteiro para fazer um estádio, não, destombou o Fluminense, destombou, vamos quebrar, vamos fazer tudo. Para fazer um estádio aí de 30 mil lugares, 30 mil, você vai custar mais caro que um estádio para 60 mil. É que vocês não pararam para pensar. Quem conhece o estádio sabe que o que eu vou falar é simples. Quando você chega lá na Pinheiro Machado,
Você olha para a arquibancada e você vê a arquibancada inteira. Aquela parte que está cortada, você vê em perfil, que ele é assim, ó. Tá? A parte de cima e depois a parte de baixo. E tem o escudo do Fluminense aqui em cima. Aquilo ali está no nível rua. Quando você chega atrás do gol, o nível rua só pega do topo do último degrau da arquibancada, embaixo, para cima. É só olhar uma fotografia do Fluminense de costas, pegar o estádio por trás, que pega a parte do clube. Porque o terreno é assim, ó. E da metade, entre a grande área da quadra de tênis e o meio de campo, começa a rocha. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, não adianta crescer porque nós temos limitação de área. Para você crescer, para esses bobos que falam quebra e faz tudo, não faz. Primeiro, para começar, o clube não pertence à torcida, o clube pertence aos sócios proprietários. Então, se tem 8 mil sócios lá, 10 mil sócios, 8 mil sócios, vamos imaginar que tem 8 mil sócios vendidos o título do Fluminense. Então, aqueles 22 mil metros, que é mais ou menos isso, 22 mil metros quadrados do terreno, 22 mil avos, 22 mil avos pertence, 8 mil avos pertence ao sócio proprietário, não é nem ao contribuinte, é ao proprietário. A derrube faz no proprietário que mantém aquilo ali, meu amigo. Agora, existe um limite físico. Você, para criar, ter capacidade de botar gente num determinado espaço, você precisa ter uma área. Como é que você mede uma área de futebol? Lado vezes lado. Ou então, lado maior vezes lado menor. Por exemplo, linha de fundo vezes linha lateral. Essa área, no campo de futebol, é 108 por 65. Agora, e as arquibancadas, da linha lateral para trás? No campo do Fluminense existe uma coisa chamada Palácio Guanabara. Porra! Não adianta querer botar... Porque você teria que comprar pelo menos 2.600 metros quadrados do Palácio Guanabara para poder fazer este estádio que vocês sonham. Está preso, nós temos um limite, não dá para ser, e não dá para destombar a sede. Você pode destombar tudo, menos a sede você não consegue destombar. O Maracanã foi totalmente modificado e não foi destombado. Ele tem a mesma volumetria que tinha antes. Porra, é difícil entender isso, porra. Então, meu amigo, e outra coisa, deram a ideia, onde tem aquela quadra de tênis suspensa, do lado ali das quadras de tênis de saibro, ali é um morro de concreto. Entra por ali. Não entra por ali, aquilo ali é um morro de concreto. A obra é caríssima. Mas, vou falar pela trilionésima vez, ainda vai ter gente perguntando, fazendo a mesma pergunta, fazendo a mesma bobagem. O clube pertence ao sócio, não pertence à torcida. A não ser que a torcida seja sócia proprietária do clube. Se não for sócia proprietária, sou sócio futebol, sou sócio contribuinte, não consegue. Isso pertence ao sócio proprietário, em todos os clubes. No Flamengo, no Fluminense, no Minas, no Sojipa, no Esporte Clube Bahia, no Tijuca. O sócio proprietário é que é o dono do clube. Ponto. Isso eu queria falar. Outra coisa. É impressionante como a torcida, uma imprensa se cala, é uma imprensa nojenta, uma imprensa podre. Mais uma vez, os remadores foram descobertos com falcatruas, agora no Conselho Nacional de Justiça. É desembargador dando sentença a favor, é desembargador fazendo consultoria, sempre para o Flamengo, como foi o caso de 2 meses atrás, não chega nem a 2 meses, não tem nem 60 dias que eu vou falar agora. O Flamengo tinha uma penhora de 122 milhões de reais para pagar, estava apavorado, tinha suspendido tudo que era contratação e proposta. Aí um desembargador desse foi fazer, não, está muito caro isso aqui. Aí fez mudou de 122 para menos de 10 milhões. Mais de 92% de desconto. Porra, que deságio é esse? Em 86, quando o Fluminense ia ganhar o Tetra, o Fluminense era 95% do pessoal que me ouve e me vê não sabe disso, porque são jovens. Ou tinham 4, 5 anos de idade. Mas em 86 o Fluminense seria tetra, com aquele time de Ricardo Gomes, Branco, Delei, Romerito, Assis Washington, tá? Nós fomos devidamente garfados num Fla-Flu, que nós iríamos à final, mas garfados brabo. Foi quando explodiu na imprensa o escândalo foi naquele dia, explodiu
O escândalo das papeletas amarelas. Não existe nada mais canalha, mais ridículo, que era para sair preso ali o seu Léo, esqueci o nome dele, ele era o vice-presidente do Flamengo, virou empresário, Léo Rabelo. Ele declarou essas papeletas, esses folhetinhos amarelos aqui que a gente paga para comprar juiz. Porra, não foi assim, olha, isso aqui é uma coisa meio suspeita. Não, foi dito. Essas papeletas amarelas são para comprar juiz, comprar o árbitro, porra. Não deu em nada. Agora, mais uma vez não, porque há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, teve aquele incêndio lá no ninho do urubu e todo mundo, ó, ninguém fala nada. E quando fala, os caras ficam irritadíssimos. Aí vem acusar. Quando o Abel fala que se foda eles, aí a torcidinha deles, que é uma torcidinha bem rasteira, mentalmente, vem falar do filho do Abel, que foi uma desgraça. Mas eles se esquecem do assassinato que aconteceu na Gávea, depois do clube, na Gávea não, no Ninho do Urubu, depois que o clube foi informado 2 vezes de que aquilo ali ia dar problema, e deu, matou gente, matou 10 garotos. Então tinha uma coisa nojenta. Bom, falei tudo o que eu queria falar, agora vamos falar do jogo. Pela primeira vez, eu não coloco a culpa no Abel. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que tenho batido pesado no Abel. Não bato. Dessa vez o Abel não teve culpa de nada. Nada. Quem já foi atleta, eu estou falando com experiência própria. Tem dias que eu não sei o que é que baixa no conjunto do time, né, no grupo de atletas, que parece que eles respiram o mesmo ar, pensam a mesma coisa. Antes de falar disso, queria fazer uma colocação que eu tive uma discussão anteontem e ontem, discussão no bom sentido, sobre o Ganso. Que o Ganso foi poupado na sexta-feira, naquele apronto que foi feito em Laranjeiras, aquele apronto que eu falo, aquele recreativo, né, que foi feito em Laranjeiras. Embora o Ganso tenha treinado, embora tenha um vídeo, só entrar no YouTube, bota assim, Ganso chegando nas Laranjeiras, só isso, Ganso chegando nas Laranjeiras. Você vai ver o Ganso de bermuda, camisinha, ele tá filmando já, ele faz assim, aí ó, tamo junto. Esse era o Ganso, que depois do treino, que fez o treino inteiro, o Abel falou assim, o Abel tinha dito que ele ia jogar, o Abel falou assim, olha, ele está com isso na própria sexta-feira, isso não foi no sábado, não, foi na própria sexta-feira. Ele está com uma forte forte gripe, e não jogará. E eu tive uma discussão saudável, dizendo que, colocando meu ponto de vista, não teve gripe nenhuma. E o João Bolt fez uma colocação que eu concordo com ele plenamente. Se a fisiatria tivesse chegado para o Abel, olha, dá uma segurada no Ganso, que ele pode sofrer nós fizemos uns exames aqui, ele está sujeito a uma contusão um pouco mais chata, tipo uma distensão, tipo um desconforto muscular. Então dá uma segurada nele, poupa ele desse jogo. Pô, tudo bem. Chegava lá, olha, resolvemos poupar o Ganso porque ele tem feito um esforço muito grande, embora ele só tenha tido 3 jogos, esses 3 jogos somados não dão 180 minutos. 190 minutos, não dá, em 3 jogos. Foi o jogo contra o Botafogo, e os dois, não, o jogo do Botafogo não, o jogo do Oriente Petroleiro e os 2 do Fla-Flu. Foi isso que o Ganso jogou, então foi poupado. Por forte gripe, não teve gripe nenhuma. Gripe é o H1N1. Gripe toma vacina. Gripe, para quem já teve gripe, já teve um bobo que me perguntou, você nunca teve gripe? Não, já tive gripe sim. Gripe dá uma dor no corpo desgraçada. Dá febre, normalmente dá febre alta. E gripe você não cuida em 4 dias. Sábado, domingo, segunda e terça. Aí ele voltou. Mas podia ter falado assim, ele está um pouco resfriado, vamos poupá-lo. Pronto. Resfriado é uma coisa que você tá com ele hoje, depois de amanhã você já está inteirinho. E não te abate tanto quanto uma gripe. Então essas mentiras, a gente soma aqui, pega essa mentira com a outra mentira, com a outra mentira, com a outra mentira. Aí o Fluminense é uma mentira, pô. E nós perdemos um jogo para o Santos, perdemos 2 pontos para o Santos, e que se o Ganso tivesse jogado, teria sido excelente para nós ganharmos 3 pontos. Porque não pode abrir mão do brasileiro. Senão a gente vai estar daqui, a partir da metade do segundo turno, fazendo conta. Fazendo conta. Então eu queria falar isso. Agora vamos falar do jogo. Então, voltando ao que eu falei. Tem dias que eu não boto a culpa no Abel. Abel armou o time como tinha que ser. É o time que vem jogando bem. É o time que jogou a final do Carioca. E se ouve bem. É o time que jogou contra o Oriente Petroleiro. Era para ter feito uns 5, 6 se não fosse aquele goleiro deles. Então, o time ontem amarelou. Igual a minha camisa. Amarelou. O
time do Fluminense ontem amarelou. Essa é que é a grande realidade. Amarelou mesmo. Deve ter tomado um senhor esporro no vestiário e voltou diferente, com o mesmo time. A única diferença foi sair o Calegari, porque o Calegari e o Cristiano, eles não podem. Tem dias que eles jogam bem, jogam certinho, fazem o que tem que fazer, mas é assim, funciona assim, ó, ótimo, mal, ótimo, mal, mais ou menos, ótimo. Porra, não pode ser assim, o jogador tem que ter uma constância. Aí eu caio na primeira coisa que me deixa extremamente irritado como torcedor do Fluminense e comentarista do que eu acho. Por que não dão chance? Qual é o problema do Marlon? O Marlon vai poder assinar um contrato agora, o Fluminense não vai ganhar um puto nesse negócio, porra. O Marlon dá de 20-0 no Pineira, dá de 100-0 no Cristiano, porra. Um cara que ano passado entrou, ele é craque? Não, o Marlon não é craque. Mas o Marlon, nos 14, 15 jogos que ele fez ano passado, ele não foi vaiado. Pelo contrário, a torcida gostou dele, porque ele fez o simples, sem comprometer, fez assistências, subiu bem ao ataque, tem algumas deficiências na marcação, todos eles têm, pô. Por que não dão chance ao Marlon? Ela estava na hora da torcida, que adora invadir treinos, essas coisas, cobrar do mandatário, não é do Abel, não, é do mandatário, cobrar do Mário. Por que esse rapaz não está jogando? Porque essa ordem não vem do Abel. O Abel foi o cara que lançou o Marlon. Pô. Então, e o Marlon no primeiro jogo que jogou, fez um assist para o ceifador, fez um gol no Maracanã, bonito pra cacete. Por que o Marlon não está jogando? O Marlon tem que jogar. Segunda coisa, ontem foi uma manchete em termos de, eu acho que foi brincadeira, mas é uma manchete que eu volto a janeiro, quando o Fluminense estava em dúvida se contratava um lateral direito ou não. Alguém falou como o Gentil Cardoso falou em 1951, me deem a Ademir da Guia que eu lhes dou o campeonato. E deram a Ademir da Guia e o Fluminense é campeão. 51, não, 49, 50, por aí. O Ademir Vascaíno doente, veio para o Fluminense, foi artilheiro, foi campeão e voltou para o Vasco. Então, me deem Rodinei que eu serei campeão, que eu lhes darei o título. Eu concordo plenamente. O Rodinei é um baita de um lateral direito. Gostaria muito de tê-lo no Fluminense. Muito, mas muito, não é pouco não. Já que a gente não pode ter o Gilberto. Para jogar no 3-4-3, o Gilberto seria perfeito. Perfeitíssimo. Então, nós precisamos de um lateral direito. Dá mais uma chance pro Johnny. Não fica com medo de queimar o moleque não, porque não vai queimar não. Porque ele não vai ser pior do que o Calegari, nem vai ser pior do que o Samuel Xavier. Ou então deixa como foi ontem o Iago. Deixa o Iago no lateral direito. É melhor que os outros dois. Mas muito, não é pouco não, é muito melhor. E outra coisa, agora falando da torcida. A torcida tem coisas que ela protege. Né? Tem jogadores no time do Fluminense que são protegidos. Alguns são cracassos, são protegidos. Outros são bons jogadores e são protegidos também. Outros são jogadores produtivos que são sacaneados pela torcida. O Iago, por exemplo, é um. Ontem eu estava vendo nos comentários no Twitter, o Iago. Porra, o pior jogador em campo. O time do Fluminense não teve ninguém bom. Ninguém bom. Foram todos. O primeiro tempo do Fluminense foi 100% horrível. Não, vou ser justo. A defesa, os 3 zagueiros, não entregaram nada. Eles só foram bombardeados. Os 3 zagueiros. Nino, Manuel e Braz. Só livro a cara desses 3. Nem do Fábio. Porque aquela bola que entrou, a bola foi forte, não sei o quê. Aquela bola, você pode reparar, bota em câmera lenta, quem pode botar em câmera lenta. A bola, o Fábio esticando a mão, ele toca a mão lá. Ó, não precisa muito não. Eu esticando a mão, eu esticando o meu braço, sem pular, eu toco no travessão. Eu tenho 1,83 m. O Fábio é maior do que eu. O Fábio toca no travessão com facilidade. Aquela bola foi em cima dele. Era só esticar o braço e espalmar. Foi um frango? Não, não foi frango. Foi uma falha. Para mim foi uma falha. Uma falha perdoável. Que o cara veio na corrida e estou. Porque a falha maior desse gol, do primeiro gol, foi de uma saída doida, de uma marcação maluca do Arias, e principalmente do pior jogador do Fluminense, ontem que a torcida fica calada. O André. O André que é um cracaço. Eu vim falando disso toda hora aqui, que o André é um craque. O André tenta armar quando não está o Ganso lá. No primeiro tempo do Fluminense, tirando os 3 zagueiros, o time inteiro foi uma merda. O Calegari ainda existiu, o Fábio para mim foi lento, o Cristiano é ridículo, o André, o pior jogador em campo, o Ganso, sumidão, o Iago perdido, porque o Iago depende de alguém jogando bem do lado dele para ele jogar bem.
E no ataque o Arias completamente zero também, junto com o André, pior, os dois piores, e o Cano chutando tudo e perdendo tudo. Ontem o Cano errou tudo, tudo. O Cano ontem errou tudo. Quando veio o segundo tempo, já perdemos 2-0, e o André fez aquele pênalti. Não foi pênalti, tinha que ter o VAR. Não teve, então eu não posso afirmar que não foi e não posso afirmar que foi. Vamos ter uma imagem ali que está parada, que eu já vi no Twitter. O cara da fora da área, mas foi a hora que ele tocou na bola, foi a hora que ele tocou no pé do cara. Então, a princípio, é uma dúvida que é inadmissível um campeonato internacional, quando o Campeonato Brasileiro de Segunda Divisão tem VAR. Pô, é inadmissível que a fase de disputa para grupos na Libertadores e a fase de grupos da Sul-Americana não tenham VAR. É o fim do mundo. Uma confederação que rouba pra caramba. E eu não consigo entender porque sempre o presidente é paraguaio. Não dá para entender essas coisas. Por que na Conmebol todo presidente é paraguaio? Só porque ela está no Paraguai? Não existe. Então, foi isso. Fora disso, o juiz não roubou, o juiz não teve nada. Ele viu, como eu, na hora achei que foi. Na hora eu achei que foi pênalti. Na hora eu achei. Então ele achou também que foi pênalti. Como não tem VAR, a decisão dele é soberana. E foi uma falta do André. Aliás, no jogo contra o Oriente Petroleiro, eu vi o jogo com o Sérgio Pode, com o Nardo, eu vi o jogo ali com o pessoal do Laranjeiro 21. Eu não sei com quem eu comentei, se foi com o Nardo, se foi com o Sérgio, se foi com outro amigo que estava do lado ali, que o André, ele sempre leva cartão amarelo, porque ele entra umas bolas que se o cara for mais rápido, vai ser uma falta feia, ele pode quebrar o cara. E isso me lembra muito o meu ídolo do time de 83, 84, 85. Meu ídolo, o Assis era ídolo, o Ostar era ídolo, o Romerito era ídolo, o Delay era ídolo, o Paulo Vitor era ídolo, mas o meu ídolo maior se chamava Jandir Bugues. Jandir, cabeça de área. Puta, como faz falta esse cara no Fluminense hoje. Muito melhor que o André. Muito melhor que o André. E o Jandir ficou marcado, jogou na seleção brasileira, inclusive. O Jandir ficou marcado por uma falta que ele fez no Mauricinho do Vasco. Ele quase quebrou o Mauricinho. Ele não entrou para quebrar o Mauricinho, porque o Jandir tinha uma coisa muito boa. Ele olhava você no olho e falava assim, vou te bater. Batia. Mas essa do Mauricinho, o Mauricinho era um ponta muito rápido, que foi mais rápido que o Jandir. Ele tocou na frente e o Jandir já tinha vindo. Aí o Jandir pegou o joelho dele. A bola estava no ar. Ele deu um toquinho e o Jandir tocou nele, arrebentou ele. Então ficou uma entrada maldosa, era para ser expulso. O expulso eu acho que também é porque o cara, mesmo sem querer, se ele machucar, ele tem que ser expulso. Mas ele não teve a intenção de fazer a falta. Ele fez a falta porque o Mauricinho foi mais rápido e ele achou que ia ser mais rápido que o Mauricinho. E o André é o zero e vezeiro em fazer esse tipo de coisa. Aí chega no segundo tempo, o time vem com outra postura. Atacando, veio com o Luiz Henrique ali, tirou o Calegari, tudo perfeito. O Abel fez as mexidas ontem corretas. O Abel fez as mexidas ontem corretas. Por isso que eu não boto a culpa em nada do Abel. O time ontem é que se acovardou. Foi o time se acovardou. Não foi o Abel. Ele fez a mentira, logo de cara o Luiz Henrique conseguiu, com 3 minutos, o Fluminense conseguiu 2 chances que não tinha conseguido no primeiro tempo. Aí depois o Luiz Henrique acabou. O Luiz Henrique depois errou todos os chutes. E não foi um chute, 2 chutes, não. Foram 3 ou 4 chutes que ele errou todos. O Cano continuou chutando mal. Inclusive deu um bico no alto que ele estava perto da pequena área. Aí foi substituído certo pelo Fred. O Fred quase conseguiu fazer um gol de voleio ontem. Mas quando um jogador entra, já perdendo de 2-0, isso é uma coisa importante que a torcida não consegue ver. O jogo está 2-0, já está faltando só 20 minutos para terminar o jogo. É um resultado muito ruim para o clube, para o time. O cara já entra sob pressão. E no caso do Fred, ou no caso, se fosse o contrário, no caso do Cano, imagina que o Fred estivesse muito mal e tivesse entrado o Cano, como aconteceu várias vezes no Carioca. O cara já sofre uma pressão, não sei que sobra uma bola daquela que faz, meu filho, que você está iluminado, está virado para a lua. Aí você faz, aí você vira herói. Mas a pressão é grande. E outra coisa, quando está acontecendo assim, não basta só você colocar um centroavante com sorte. Você precisa ter um meio de campo que faça a bola jogar. O meio de campo do Fluminense melhorou muito ontem, no segundo tempo. Melhorou muito. Tanto é que os caras não tiveram chance de nada. Os caras tiveram chance de contra-ataque porque o time do Fluminense estava buscando fazer gol. O Pineda jogou melhor do que o Cristiano. E o Martinelli começou bem, depois eu acho que foi o Martinelli que perdeu aquela bola, aquela dividida. Foi de pé mole. E o cara fez o terceiro gol aos 47, 48 minutos de jogo. Eu estava perdido, não tinha nada. Perdi ali, naquela hora, perdi de 3 ou de 4. A única coisa chata é um desempate que pode acontecer na frente. Agora, o Fluminense agora tem que ganhar do União Santa Fé aqui, no Maracanã, de qualquer maneira, para depois pegar o União Santa Fé lá e tentar ganhar de novo
Porque é a única chance do Fluminense. Ganhar do União Santa Fé 2 vezes e ganhar do Barranquilla. Aí o Fluminense está classificado, está classificado. É a única chance que o Fluminense tem. Ter 3 vitórias consecutivas. Das 3 vitórias, só uma é fora de casa. Mas se ganhar do União Santa Fé 2 vezes e ganhar do Barranquilla, o Fluminense vai jogar contra o Petroleiro, vendo o resultado. Eu posso até empatar, posso até perder, se eu fizer 1-0 tá ganhando, e o União Petroleiro a gente sabe que é um time galinha morta, né? O problema é o Fluminense. Mas é isso aí, gente. Próximo vídeo, eu quero ver se consigo fazer um vídeo, mas que vai demorar muito, eu tenho que analisar. Eu queria falar para vocês, entrem na página do Fluconomics. O Fluconomics é uma newsletter sensacional. O rapaz faz rapaz não, ele é um homem, né? Mas bem mais novo que eu. Uma análise perfeita, ele é um tricolor. As pessoas ficam assim, pô, mas esse cara tá jogando contra o Fluminense. Não, ele é tricolor, ele é um tricolor apaixonado, frequentador do Fluminense. E hoje não, acho que não mora mais no Rio, está morando fora do Rio. Mas ele só fala do Fluminense. Ele faz uma análise do orçamento do Fluminense espetacular. Entrem lá, é nesse site aqui, ó, newsletter.fluconomics.com.br. Entrem lá. Tá legal? Saudações tricolores e até a próxima. É outra coisa importante. Temos agora um Vila Nova que vai ser um jogo encardido no Maracanã. Temos que fazer a diferença. E tem o Cuiabá lá que não será fácil. Você vê como é que um jogo arrebenta tudo, como foi o caso do Olímpia. O Fluminense vai sentir o baque de novo. Espero que a gente consiga bons resultados. Mas o mais importante para mim é o da Sul-Americana, que é um título que a gente precisa, é o mais fácil de todos. Só depende de nós. Falou? Saudações tricolores e até o próximo vídeo.